Também, gente, é muito fácil. Quem tá certo com o Professora, se quando abrir o celular... áudio ficar um barulho meio, tipo, esquisito, assim, de uma serra, é porque ontem estourou todo um piso de um quarto aqui da minha casa. O escritório, na verdade, o piso dele tá todo estourado agora. Do nada começou a pipocar o piso. Daí os caras vieram hoje pra consertar. Também é só fechar o microfone, né? Aí eu não escuto. É, não, é de quando eu for fazer alguma pergunta, precisa tá. deixar o microfone aberto. Tá. Então, quando for assim de lição de casa, por exemplo, hoje é dia 12, né? Aí a gente volta no dia 5 lá no celular, no WhatsApp. Eu voltei, mas aí só não estava escrito nada, mas aí eu fiquei com uma dúvida, né? Eu fiz a mesma coisa. Tá. Então, agora eu vou compartilhar, certo? Certo, então. Moderna compartilha. Pronto. Oi. A Lorena disse que vai demorar um pouquinho porque o celular dela travou e ela tá reiniciando. Ok. Bom, nós ficamos, se lembra, nós vimos dessa casa, até eu fui passar foi por isso que eu não dei lição de casa, porque eu comecei a passar um vídeo para vocês no YouTube de como estava São Luís do Maranhão, né? Essa cidade, o centro, se a casa realmente não tinha sido recuperada, né? Lembra disso? Sim, pronto. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Quem é que está entrando agora? Lorena. Bom. Tá entrando. Aí... A gente acabou a página 111 e a gente ia para a página 112. Isso. Aí, quando nós vimos isso aqui, eu peguei e já fui lá no YouTube, tá? Sim. Então, aí nós vamos... Por isso que não deu tempo de lição, eu entendi agora. Bom, aqui tem uma atividade todinha da 112 e 113. Essa daqui vai valer nota. Por isso, que eu falei, por isso que eu não dei tempo na quinta-feira, então hoje eu tô já falando. A 112 e a 113, depois eu vou pôr aqui para vocês. Que página? 112 e 113, aqui eu estou mexendo, tá assim. Qual a importância de preservar o patrimônio material e imaterial da humanidade? Selecione um bem que faz parte de cada tipo de patrimônio mundial, depois preencha as fichas com informações. São essas fichas aqui. Para isso, vocês têm que retomar, quer dizer, voltar nas informações estudadas, pesquisar em livros ou na internet informações sobre o estado de conservação atual dos elementos selecionados. Então, por exemplo, vocês vão lá, vocês vão pegar qualquer um daqueles que nós temos na página... Espera aí que eu vou pegar o livro para não ter que voltar aí da internet. Gente, que página que a professora fez? 112 e 113. Então, por exemplo, ó, na página... Peraí, deixa eu... Na página 106 e 107, e continuando 108 e 109, tem um monte de patrimônio, tanto mundial como do Brasil. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um deles mundial. Vão pôr o nome aqui, aonde fica, e vocês vão pesquisar se esse patrimônio hoje, como ele está, se ele está bem conservado, se ele foi destruído, se ele foi retirado do local e foi colocado em outro, entenderam? Aí esse é cultural, então que é da cultura, é museu, blá, 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 blá. Esse daqui é natural que é da natureza, então pode ser a floresta amazônica,
pode ser o deserto do Saara, pode ser o que é da natureza. E vocês vão pesquisar, vão dizer qual foi o matrimônio, olha eu, estou querendo já casar vocês. Qual foi o patrimônio que vocês escolheram, aonde está localizado, faz favor de pôr o país e continente, e se atualmente, o que está acontecendo com ele? Se ele está conservado, se tiver mais coisas, que eu sei que vocês vão achar, coloquem uma folhinha do lado a mais para completar a atividade, tá? Aí, um patrimônio cultural imaterial. Imaterial, o que é? Folclore, dança, música, blá, 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 blá. Sempre. Isso. Depois, selecione um bem cultural, natural e material presente no local onde você vive, que faz parte do patrimônio. Aí vocês vão selecionar algum, se não tiver aqui de São Paulo, que eu acho que tem o Parque Ibirapuera, tem o Museu do Ipiranga, vocês podem pegar. E aí vocês podem selecionar e fala assim, colhe a seguir uma foto desse elemento, aqui de São Paulo, do estado onde vocês moram, e vocês vão me falar o que está acontecendo com ele, ok? Então, assim, o que vocês vão fazer aqui é, primeiro, patrimônio cultural mundial. Eu vou lá, vejo qual que é, escolho um deles, vou lá pesquisar na internet e coloco como ele está. Depois eu vou ver um natural também do mundo e depois um imaterial também do mundo. E aí, por fim, o 2 é sobre um bem cultural, pode ser qualquer um. Cultural, natural, que faz parte do nosso patrimônio aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo tem museus, tem pinacoteca, né, que é de quadros, tem o Parque do Ibirapuera, que é natural. Oi. Essa que tem que explicar o lugar e como ela está hoje, é do mundo inteiro ou só do Brasil? Tá aqui, ó, mundial, do mundo e do mundo. Só o 2 é que está pedindo para ser do Brasil e da onde você mora, do estado onde você mora. Professora, essas pesquisas, a gente pode, tipo, não sei, tem alguma patrimônio cultural, natural ou material no nosso livro e a gente pesquisar ele? Mas eu quero que pesquise no como ele está hoje. No livro não vai ter. Você pode pegar desses daí que estão ali no livro, que são aqueles principais do mundo, e depois ver de São Paulo, tá? Ah, tá bom, deu. Qualquer coisa vocês vão me perguntando durante a semana, que é para a próxima aula. Próxima aula de história, quinta-feira que vem, ok? Ok, deu. Então, esse é o trabalho avaliativo 2. Na 2, a gente pode desenhar Pode. patrimônio em vez de tirar uma foto? Em vez de uma foto? Sim. Tá bom. Deixa eu ver que acho que tem alguém. Bom, explicado, feito já isso. Professora, como meu livro é doado, tem uma foto aqui, eu vou tirar ela, tá? Uma Ok, foto não. ou você pode negócio. fazer no teu caderno. Porque não tem muita verdade. coisa para copiar. Melhor do que pegar um negócio que está tudo já rabiscado, escrito de qualquer jeito. Você gosta de caprichar, então é melhor você faz no... Pega o teu caderno, porque são pouquíssimas coisas, aí você manda pelo caderno. Tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, então aí, feito isso, então a página 112 e 113, deixa eu até colocar. Então, 112 e 113 é o trabalho. Tá? Eu não quis dar na outra semana, porque tinha que explicar bastante, então falei, bom, fica para a próxima aula, já que vocês tinham que entregar matemática, assim não fazia muita bagunça, tá? Eu já tenho em mente já tudo que eu vou fazer. Que bom. Que bom mesmo. Bom,
Aqui nós vamos entrar desafio à vista, como a luta por direitos contribui para a conquista da cidadania. Bom, a gente pode até entrar um pouco nas votações que nós vamos ter domingo, né? Que é política e Estado, né? Professora, minha mãe se ferrou, porque o aniversário dela é dia 14. Ixi. Ou seja, quase ninguém vai poder vir, porque vai ser eleição no dia seguinte. É isso mesmo. Porque, como vocês estão aí, né? Meus irmãos só que não votam, eles não gostam de votar, né? Porque eles já têm idade e tal. Mas a minha mãe faz aniversário um dia antes do coisa, né? Da votação. Isso. Deixa eu ver quem é que está entrando. Acho que é o Tiago. Bom, nós vamos entrar, então, em política e Estado. Os meios de comunicação divulgam muitas notícias sobre política e poder. Mas você já pensou... Ah, gente, pera só um pouquinho, antes de... Eu poderia até falar amanhã. Mas vocês se lembram que o ano passado nós fizemos um sarau, né? E quinto e quarto ano. Então, esse ano nós vamos tentar fazer um sarau online, tá? Com uma apresentação assim à noite, só que depois eu e a professora Camila, nós vamos instruir vocês que temas vocês vão usar. Como vocês estão usando aqueles valores, né, em filosofia, e valores também no projeto de vida, nós vamos fazer uma coisa só e usar o que vocês sabem de texto, de propagandas, de cordel, música, reportagem, o que quer que seja para apresentação. Já vamos bolando alguma coisa sobre os temas que nós estamos vendo em filosofia e projeto de vida, tá? São aqueles valores, né? Não, pode ser, mas todo mundo... A gente vai ter que apresentar um cordel, então? Vocês vão ter que apresentar o que der para apresentar, entendeu? Mas tem que ser uma coisa ensaiada. Nós vamos fazer, por exemplo, o ensaio numa sexta-feira à tarde, com o quarto ano, e a apresentação à noite. A única coisa é que nós não vamos estar no teatro da escola, mas nós vamos apresentar... Vai ser o quarto ano? Hã? Vai ser com o quarto ano? Nossa, como o ano passou rápido, hein? Já estamos em novembro. Quarto e quinto sempre juntos para fazer essa festa de final de ano, porque são as mesmas professoras, tá? Então aí a gente vai ver quem que vai fazer uma coisa, quem que vai... A gente mais ou menos vai pôr cordel, poesia, vai ter texto, pode fazer um noticiário, fazer de conta que... Pode fazer um vídeo, deixar um vídeo preparado. Tem um monte de coisa que vocês podem fazer. Pode fazer noticiário, tipo, a gente já ir bolando agora? Sim. Aí, olha, vai entrar, quer ver, eu estou até aqui procurando, porque a Camila, como eu vou fazer o roteiro, ela me mandou o que ela está vendo com vocês. Quer ver? Ela mandou aquela árvore, né? E nessa árvore tem responsabilidade, amor, tolerância, respeito, paz, liberdade, simplicidade, humildade. É mais ou menos junto com todos aqueles textos que a gente vem tendo. E mais ainda a gente vai colocar um pouco da pandemia, de como as nossas vidas mudaram. Então, essa primeira parte, vou eu falar. Eu vou entrar, eu vou fazer um texto bem legalzinho e vou falar de tudo que nós passamos, né? E que a gente aprendeu durante o ano, aprender a conviver, a respeitar, e que nós aprendemos isso, e aí nós vamos apresentar. Aí cada apresentação vai ter alguma coisa relacionada com esses valores, tanto dos temas de filosofia como de projeto de vida, tá bom? Ok? Se tiverem já ideias, nós vamos bolando aí. Tá. Você vai, tipo, pegar não sei,
5 crianças da nossa sala e também da turma do quarto ano. Não, eu posso fazer um jogral com todo mundo para dar uma iniciada. Jogral. Jogral são quando todos têm um pequeno texto e cada um vai falando uma parte. Chama-se jogral. Que nem a poesia do ano passado. Então, é um tipo de jogral. Então, cada um fala um texto. Então, eu posso dar um texto para cada um, aí fica todo mundo aparecendo na tela e vocês vão falando alguma coisa do que a gente... O único problema vai ser a sincronia, né? Ah, fazer o quê, né, Henrique? Na atual conjuntura, tudo que vier é lucro. Professora, é obrigatório todo mundo participar? Obrigatório. Sarau, todo mundo entrou. Todo Mais mundo uma entrou, pergunta. porque é nota. Hã? Mais uma pergunta. É. Pode participar em dupla, trio, essas Pode. coisas? Ou sozinho? Lógico. Vocês podem fazer uma pecinha. Então, igual esse vocês ano a fizeram. gente que vai inventar o que a gente vai querer fazer? No ano passado também, viu? No ano passado, verdade. vocês lembram que vocês fizeram o cordel, não fizeram? A gente também, a professora mostrou um monte de música, a gente escolhia qual a gente queria. Pois é, então. Aí depois tinha gente que queria participar do teatro, tinha gente que não queria, tinha gente que preferia fazer outra coisa. É bem democrático, né? Não é uma ditadura. A gente chega e fala, ó, você hoje vai dançar sapateado. Sempre que eu nem sei, né, por exemplo. Pois é, exatamente. Hoje, Hoje- a gente, se quiser, a gente pode fazer as apresentações que não sejam de texto, reportagens, tipo dança, música, essas coisas. Mas aí vamos dizer assim, a dança ela tem que ter alguma coisa sobre tudo isso que eu falei. Eu não posso vir com uma música lá da Anitta, do Raio, lá da Ludmilla, que falam coisas assim, obscenas. Ou da Jojo, né? Que é um tiro no pé, né? Se a gente for ver, não é que tiro foi esse, é um tiro no pé que a gente vai dar. Então a gente tem sarau. Sabe o que significa sarau? Esse que tá no meu pé. Sarau, eu vou pegar aqui direitinho a definição no dicionário, tá? Sarau no dicionário, peraí. Sarau. Eita. Sarau. Significado. Sarau. Reunião festiva noturna para ouvir música, conversar, dançar, de finalidade literária, ou seja, de textos, poemas, quem toca piano, quem toca saxofone, quem toca gaita, eu toco marimba, eu toco bateria. Tem uma coisa aqui em casa que tá do lado de mim. Olha isso, não sei se você vai conseguir ver, mas eu tenho um piano aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo ver, mas é um piano. Aí, tá vendo? Aí, você toca? Né? Então. Toco Pode tentar já, porque o sarau, antigamente, quando tinham essas salas no Império, que tinha Dom Pedro, Dom João VI, quando vieram aqui para o Brasil, eles que trouxeram essa cultura. Os saraus eram assim, todos os grandes da corte se reuniam num salão e assim, eles ouviam música, eles ouviam piano, eles ouviam... E a minha irmã tem violão, mas ela tá lá em Jundiaí. Ah, tá. Então, aí eles ouviam músicas tocadas de alguma maneira, gente cantando, acompanhada pelo piano, gente declamando poesias. Então, por isso que tem essa origem, o que significa sarau. Eu posso tentar tocar, Pro. Então, vai tirando umas notinhas aí e vai fazendo alguma coisinha. Eu já estava até tentando fazer uma música. Pois é. Então, quem sabe você consegue, né? Piano é difícil, hein? Que vai ser bem no final, né, das coisas. Mas eu já estou falando que é bom para vocês já irem se preparando, né? Para depois a gente saber o que vocês querem fazer, o que pensam em fazer, tá? Tá bom, Pro. Tá bom?
Eu já Bom. vou bolar minhas ideias aqui. Isso, aí depois vocês conversam no particular comigo, tá? Ó, política e Estado. Os meios de comunicação divulgam muitas notícias sobre política e poder, mas você já pensou no significado dessas duas palavras? Porque elas têm significados diferentes, né? Necessariamente não é a pessoa que está dentro da política, ela tem poder, não. Então, por isso que tem gente que acha que pode fazer tudo, mas não pode, não. Porque tem regras, normas, leis, né? Então, necessariamente, eu também, se eu tenho poder, eu não preciso ser político, tá? Então, para entender melhor esse assunto, 4 estudantes e uma jornalista entrevistaram em 1994, o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho. Leia um trecho dessa entrevista. Política e poder. Pergunta: o que é política? Aí ele responde: política tem a ver com poder. Ela nasce de uma relação de poder que se estabelece entre as pessoas ou grupos de uma sociedade. Quer dizer, ela é estabelecida, né? Que a pessoa, então, acha que ela pode fazer tudo. Acho que o grande desafio da definição de política está em desvendar o que é poder. Poder é uma relação, mas um tipo especial de relação em que existe domínio. Então, a pessoa poderosa é aquela que domina, né, as coisas. Se há domínio, há subordinação. Quer dizer que se eu estou dominando alguém, é porque aqueles que eu estou dominando, eles são meus subordinados, são meus escravos, né? Eu estou dominando eles. Ou o poder não se estabeleceria. Então, para que ninguém exerça o domínio, nem subordine ao outro, deve haver equilíbrio na relação entre as pessoas. Então, essas duas palavrinhas foram colocadas juntas para nenhum político achar que ele tem o poder e para quem tem o poder achar que ele necessariamente ele tem que usar da política, certo? Eu posso muito bem estar na política, lógico, ser uma pessoa acima de outras, mas não exercer o poder de dominar a pessoa, de falar, vocês agora vão fazer tudo o que eu quiser. Isso daí existia nos reinados, nas monarquias antigas aqui, né, no Brasil, que tinha escravo, que tinha rainha, que tinha etc, etc. Então, aqui são estudantes protestando contra o aumento de mensalidades e demissões de professores no município de São Paulo em 2017. Isso daqui, o que que é? É uma passeata contra alguma coisa que foi feito na política, contra alguma coisa que alguém quer dominar. Quer dominar. Então, de repente, vou fazer os professores agora, pode deixar, né? Aí o que acontece? Os professores param de dar aula e fazem a greve, porque eles não estão aceitando isso que foi denominado pela política, né? Eu vi no jornal que está até tendo também isso agora, porque os professores estão parando de dar aula. Você já fez isso? Nunca fiz, porque eu trabalhei sempre em escola particular, né? Eu trabalhei 3 anos, 5 anos em escola do estado e da prefeitura, logo no comecinho, quando eu era novinha, mas não tive isso, tá? Mas na minha época, que eu fazia cursinho objetivo para entrar na faculdade, eu não entrei porque o meu pai e a minha mãe ficavam muito preocupados se eu entrasse na política. Havia muitas passeatas contra o governo, que eram os cara de cara pintada. E eu tinha, 16 anos. Minha mãe falava, pelo amor de Deus, vai para a faculdade, volta da faculdade e não me entra nessas passeatas, porque são perigosas. No ano passado, a Elise também trabalhava lá na Avenida Paulista, e ela teve várias passeatas ali por causa de aumento do metrô, aumento de não sei o quê. Às vezes ela falava, mãe, não consigo chegar porque quebraram a estação do metrô, não sei o quê. E eu falava, sai de perto, sai, porque não adianta, né? Entrar nessas passeatas se você não faz parte delas, e geralmente entram pessoas para bagunçar e para machucar mesmo, né? Então, aqui... Mas você já teve vontade de entrar em alguma delas? Nunca tive. Eu acho que a gente tem algumas maneiras. Por exemplo, eu acho muito válido
uma passeata, por exemplo, essa semana, uma mãe perdeu a filha num acidente de bicicleta. A moça tinha 28 anos, foi atropelada, o cara se evadiu, saiu do lugar, sumiu. Realmente, aí você fica revoltado. Aí você tem vontade de pôr camiseta, de andar com um cartaz na mão, para você se revolta. Que por que as pessoas não. Por que não tem lei de trânsito direita? Né? Por pessoas inocentes. Exatamente. A pessoa vai lá na delegacia, ela paga uma fiança, ela tem dinheiro, ela paga a fiança e fica esperando ser chamada em casa, bela e folgada. Enquanto isso, aquela família perdeu a filha, que era maravilhosa, que já estava casada há pouco tempo, tinha uma vida pela frente, quer dizer, aí, nossa senhora, eu não gosto nem de pensar, porque a minha revolta seria, eu nem sei o que eu faria, mas agora, quando é negócio de política, por exemplo, essa política de hoje que está muito bagunçada, realmente eu não entro em nada. O que eu faço é pesquisar bastante na internet para não dar nenhum furo, para também não ser uma pessoa omissa, né, que não vai votar, que não sabe nem quem vai votar, então eu procuro saber. Então eu tenho um professor para vereador e para prefeito eu já tenho, porque eu andei pesquisando bastante, e então eu já tenho no que eu vou votar, né, mas agora outras coisas de gente que entra nessas lutas, que pegam aqueles caminhões, aqueles carros e ficam passando, igual outro dia, no outro final de semana, eu estava pegando a Marginal para pegar a Bandeirantes Estrada, aí tinha uma carreata, eu falei, gente, como que a pessoa sai num sábado e faz aquela carreata com bandeira, a gente não estava nem lendo de quem que era, quer dizer, gasta dinheiro, a pessoa gasta... Quando eu faltei, eu estava lá em Jundiaí, né? Aí eu fui na padaria, um monte de carro com umas bandeiras assim. Aí eu olho, me dá até nervoso, porque eu não olho mesmo para isso, que eu acho que a gente tem que saber, é da pessoa procurar saber, não é olhando ali a bandeira, ele falando alguma coisa, que agora, de repente, começa todo mundo a ser bonzinho, né? Dá a mão pro outro, vai na padaria, vai ver o que o outro está fazendo. Eu estava procurando a página até agora, só que eu estava procurando no livro de geografia. Ixi, não ia achar nunca. Bom, então, o que é política de acordo com o Betinho? Política tem a ver com poder, né? Tem a ver com poder. Que página é essa? 114 e 115. Ela nasce de uma relação de poder que se estabelece entre as pessoas ou grupos de uma sociedade. Eu vou deixar aqui para vocês copiarem, que precisa ter essa definição, tá? E o que é poder? É uma relação entre pessoas em que existe domínio e subordinação, que é aquela pessoa poderosa que domina todo mundo, que todo mundo é subordinado dela, né? A Isa disse que ela não está conseguindo entrar na aula. Então, mas não tem ninguém pedindo para entrar. Pode escrever, tem que escrever, ela nasce de uma relação de poder que se estabelece entre as pessoas ou grupos de uma sociedade? Sim. Tá bom. Professora, eu coloquei que ele acha e pensa que a política é ter um poder e que ela nasce em relação de poder e que se estabelece entre as pessoas ou grupos de uma sociedade. Sim, bem completo. Agora sim, agora eu estou ouvindo. Professora, quando aparece barulho para você, também aparece para a gente. Então, quando vocês veem que não houve aquele barulhinho, é porque não tem ninguém. E agora não é nem ela, é o Thiago. Que já entrou um monte de vezes. Então, tá ok aí? Professora, eu tinha saído da aula e entrei por outro celular, porque o meu tá travando muito. Ah, tá. Nossa, todo mundo, tipo assim... Agora que eu percebi isso muito tempo atrás. Que... O quê?
sabe o que é, pro? O quê? É tipo assim, que eles fazem, sabe, esse todo mundo que tá tentando ser vereador, deputado, tipo assim, políticos, e os que fazem pra votar, tem uns que eles não são gananciosos, mas tem outros que são, mas você tá certo de procurar, mas só que a gente nunca sabe se é fato ou fake. Tem alguns que você vai vendo porque ele prova por A mais B que é fake, que o que foi falado é justamente para desmoronar, para desmoralizar a pessoa. Aí a pessoa conseguindo provar, tudo bem. Vocês viram que o Bruno Covas conseguiu subir, né? Passar o Russomano. Por quê? Porque ele provou por A mais B que tem um monte de coisa que foi falado dele que não é verdade. Ele é uma pessoa até simples, que não tem muitos bens. Ele lutou contra um câncer, né? Então ele lutou além da pandemia. Tô. Ai, é que travou tudo para mim. Eu fiquei uns 5 minutos tentando falar com você, meu microfone estava aberto e você não me ouvia. Tá. Não, aí eu não estava ouvindo mesmo, acho que ninguém. Bom, ó, então é isso, tá? A diferença de política e poder, tá? Será que a política ocorre apenas entre os governantes ou está presente no nosso cotidiano? No nosso cotidiano. Tem gente que gosta de mandar. Tem gente que gosta de ter poder sobre as pessoas. Tem Ganância! Quer ser mais forte do que o outro. Tem gente que gosta de ver o outro ser humilhado, gosta de mostrar que tem coisa. Então, o que a gente pode tirar disso é que a palavra política e poder, elas também vão aparecer no nosso cotidiano. Porque tem pessoas que são completamente políticas, elas se fazem pessoas gentis tal, só para conseguir alguma coisa. Então, é o famoso político hoje, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, dá a mãozinha para todo mundo, acena para todo mundo. Mas fala que faz, mas não faz, que nem... É exatamente isso, tá? Então, essa palavra hoje em dia, tanto a política como o poder, está no nosso cotidiano, sim. Então, política no cotidiano das pessoas. Como a política está no cotidiano das pessoas? Bom, a política se dá em todas as relações. Na família, por exemplo, existe uma relação de poder... Volta só um pouco, por favor, para poder copiar o resto da A política se dá em todas as relações. Então, na família, por exemplo, existe uma relação de poder entre todos os seus integrantes. Então, o pai, a mãe, logicamente, exerce um poder, dominam os filhos. Porque tem que ter regras, normas, mas só que também não pode ser uma coisa que você sem uma conversa, sem uma palavra, né? Senão, cresce realmente uma criança, vai ser um adulto, que vai fazer a mesma coisa ou talvez pior. Então, essa coisa de poderio, porque eu mando mais que você, não. Eu acho que os filhos, eles têm que respeitar, porque eles convivem com o pai, eles dependem dos pais e estão sendo educados e orientados pelos pais, né? Mas isso não significa que eles... eu exerço um poder, né? Dou uma olhada, a criatura até senta e começa a chorar. Não, não é assim, né? Você tem que saber argumentar e conversar. Então, a política se dá em todas as relações, né? Na escola, por exemplo, quando o aluno tem ou não tem voz, se pode ou não participar, se tem condições ou não de interferir nas deliberações que o afetam diretamente. Às vezes tem aluno, que eu já percebi de vocês no ano passado, que às vezes vinham reclamar as coisas para mim bem depois do que tinha acontecido. Não tinha, assim, aquela voz de chegar e reclamar. Ou alguns que vinham e reclamavam demais. Ai, professora, porque não sei quem, blá, 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 blá. Era quase todo dia. E, de repente, tem aqueles que são mais quietos, mais calmos, que preferem não reclamar. Então, a gente não pode nem ser um exagero, como também você não pode ser nem de mais e nem de menos, né? Você também tem que ter um equilíbrio de
a gente aceita, assim, as coisas, mas não ser humilhado e que as pessoas pisem em vocês, né? Então, na escola, em casa, em todos os lugares, eu acho que a única palavra que a gente pode falar, que aí entra também sobre o sarau, é respeito, né? Então, se na política tivesse respeito, se quem tem poder em qualquer situação, dono de uma fábrica, dono de uma indústria, dono de um mercado, se ele pensar que não é poder, mas ele tem que ser respeitado, as coisas aí mudariam, tá? Aqui, olha, é uma reunião de alunos, pais e funcionários em escola estadual no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Isso quando a gente podia se reunir, fazer aquelas reuniões. Então, essas reuniões demonstram claramente uma democracia, né? O que é uma democracia? Que você pode ali argumentar, falar suas coisas, né? A escola tem que ter essa política também, né? Dos pais, quando alguma coisa não gostarem, ou até quando gostarem também, deles se pronunciarem, né? E eles terem o direito de se pronunciar, certo? Explique como a política está presente no cotidiano de acordo com Betinho. Posso falar, Pro? Pode. Ele diz que a política se dá em todas as relações. Na família, por exemplo, existe uma relação de poder entre todos os seus integrantes. Exatamente. E ele aqui está meio que resumido, está assim: existe uma relação de poder entre os integrantes de uma família e entre alunos e a direção da escola, por exemplo. Aqui foi dado um exemplo, né? Que tem que ter, mas é aquele poder baseado no respeito. Quer que eu acrescente também a escola? Sim, pode colocar. Tá bom. Eu estava até esquecendo, né, gente, que vocês têm aula daqui a pouco, né? Só vou falar mais um pouquinho aqui nessa 3 aqui, porque vocês já começam às 4h30, não é isso? Senão fica muito em cima. Para pegar link, abrir link. Então, assim, na sua escola, os alunos participam das decisões que influenciam o seu cotidiano. Vamos dizer, quando vocês estavam na escola, vocês são influenciáveis de alguém da escola, por exemplo, tem alguma influência as decisões da escola em vocês? Que influências seriam essas, se tiver? Sim, eu acho que o jeito em que a gente se aprende. Que a gente aprende, né? Exatamente. O que mais? Outra coisa que influencia. Hã? Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, na escola, tem alguma decisão da nossa escola que influencia o cotidiano de vocês? Cotidiano é o dia a dia. Cotidiano é o dia a dia. O respeito, a gente tem que sempre ter respeito com os nossos colegas. Pois é, porque se aprende bastante isso na escola, né? Por ser uma escola católica, ela ter uma filosofia cristã, né? Então... a gente também respeitar as opiniões e tudo. Exatamente, né? Porque quando eu não estou falando de outras escolas, né? Do estado, da prefeitura, porque depende da direção, porque tem escolas da escola e da prefeitura que são maravilhosas, mas tem a maioria delas, quando não tem uma direção boa, não há respeito. Quando se perde o respeito, vamos dizer, o professor vai entrar na sala de aula, o aluno já está em pé, já está lá falando com o outro, já está conversando. Aí a gente já sabe que a dinâmica da escola não está legal. Ali já não tem mais respeito com os professores, porque eu acho que os professores, a gente tem que ter o mesmo respeito que a gente tem com nossos pais, com as nossas famílias. Exatamente. Então a gente aprende muito isso. Então, eu não lembro nem se eu já comentei com vocês que eu fui trabalhar numa escola da prefeitura, me chamaram de urgência. Eu nem queria ir, porque eu já tinha deixado uma outra escola lá no Brás e estava só com o sagrado, né? Aí me chamaram na prefeitura, que era para pegar setembro, outubro e novembro, que uma professora tinha feito uma cirurgia muito delicada e que ela não ia voltar. Era uma 4ª série, gente, 5º ano, que tinha 44 alunos somente.
E quando eu entrei... Somente, Pro? Somente. Tinha uns que eram maiores que eu. Então, aí eu entrei... Aí vocês conhecem a minha cara quando eu não estou gostando muito das coisas. Eu fiquei assim, olhando. Uns dois do fundo, assim, falaram... Ih, lá vem mais uma, que nós vamos pôr para fora. Falou bem assim. Aí eu fiquei olhando bem firme para eles. Quem estava na frente foi sentando, foi sentando, foi sentando. Aí eu fiquei olhando, eles me olhando, eu olhando, eles me olhando, eu olhando, eles não sentavam. Eu peguei, fui até a porta. Tinha uma menina bonitinha assim na porta, ela engraçadinha. Eu falei assim, querida, me faz um favorzinho. Chama a diretora e a coordenadora para mim. Ah, tá. Ela saiu correndo. Aí vem a coordenadora e a diretora. Professora Márcia, algum problema? Falei, sim. Seguinte, vocês querem, né? Vocês me chamaram para eu fechar esse 5º ano, que eles não tiveram quase nada de matemática. Era para dar tudo, gente. Português, matemática, fechar tudo. E eles têm aquela prova Brasil, mais umas outras provas e tal. Aí eu falei assim, só que olha, com aqueles 2 que estão em pé, eu não dou aula. Falei, eu tô vendo já aqui que eles são a discórdia de tudo aqui. Os outros sentaram, tem alguns que ficaram com brincadeirinhas, mas eu consigo domar aqui a sala. Agora, aqueles 2 lá, sou eu que não quero. Aí eles ficaram olhando, ele falou assim, a senhora não quer a gente? Eu falei, não, não quero nenhum dos 2. Falei, não sei o que a diretora vai fazer, mas vocês 2, se quiserem que eu dê aula, vocês 2 têm que ficar fora. E a diretora tirou. Porque ela estava desesperada e foi uma amiga minha que me indicou. Falou, olha, ela está há muitos anos, ela dá muitos anos a aula, então ela é bem assim, rigorosa, ela gosta das coisas em ordem. Então, eles saíram. Hoje não me pergunto o que a diretora fez com eles. Ela deve ter colocado eles à tarde, à noite, não sei. Mas eram bem assim, petulantes. Saíram aqueles 2. Aí eu comecei, bom, é o seguinte, ó, eu quero que vocês façam assim, 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 assim. Eles começaram a ficar até meio zonzos comigo, né? E aí eu falei para eles que eu ia dar tal parte de matemática, e assim foi. Eu entrava, dava minha aula, tal, chegava na hora do recreio, eu descia com eles tudo. Um dia o professor de educação física parou do meu lado e falou assim, professora, olha, eu queria parabenizá-la e dizer que a senhora é um ET aqui nessa escola. Eu falei, ah, é? Por quê? Você é a única em que eu passo na frente da sala, os alunos estão sentados, estão prestando atenção na sua aula e descem conversando com a senhora sem derrubar ninguém. Então, é o que eu falo, não é poder. Deus me livre. Pois é. Então, eu falei, eu pensei cá comigo, então, mas esse é o normal. É o normal, não é o normal que a gente faz? Que eu entro, dou aula, vocês fazem a lição. Então, para eles, isso não era normal. Então, aqueles alunos ali estavam precisando de regras, de limites, porque eles eram sem limites. Então, o que acontecia? Cada professora que chegava lá, eles faziam a professora chorar. E eu não, eu comecei a passar tanta lição na lousa que eles não tinham nem tempo de me perguntar as coisas. E eu chamava um, chamava outro, aí comecei a conversar com eles lá fora, comecei a fazer amizade e tal. Aí eles começaram a ver que é realmente bem melhor você prestar atenção do que ficar naquela zoeira que eles estavam. Mas só que depois, quando foi no outro ano, eu não renovei contrato. Eu não quis, porque eu falei, não, Deus me livre, não quero mais isso para mim. Então, fiquei só no sagrado, tá? Porque aquilo ali não... Então, é isso. É só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer na escola ou não. E do porquê que precisa ter normas, que bom, né, Pro, que você não gostou, porque senão você podia estar lá até hoje e eu não teria minha professora preferida de matemática. Não, mas eu já estava no colégio. Eu já estava no colégio, acho que fazia mais de... quase... Não, eu digo se você gostasse mais daquele colégio e preferisse sair desse. Nossa, a gente tinha medo até de pegar o carro no estacionamento. Vocês não sabem. Por quê, Pro? Porque... quando você chamava, não aconteceu na minha sala, porque eles viram que eu entrei para ajudar eles, para dar aula, eu era amiga deles, mas quem fazia muito assim, que não queria muito dar aula, que aí começava a se encher, não estava nem aí, porque é muito diferente, né, da escola particular. Então, a coordenação não consegue segurar, a direção não consegue segurar. Então, o que acontecia? Eles iam lá fora, eles riscavam o carro.
Quando o professor chegava lá, o carro estava tudo riscado, assim. Eu olhava, eu falava, o meu era preto, eu falava assim, bom, pelo menos não tem nenhum risquinho ainda, né? E assim foi. Mas é o que eu falei, gente, não dá para você dar... que o estacionamento lá era vazio, né? Com os professores com medo. Na hora que a gente saía não tinha ninguém, mas a gente Se eu fosse professor, não eu sabe que horas. Na casa de qualquer pessoa, falava, oi, tudo bem? Vim aqui bater na sua casa, eu te dou R$100 por mês para estacionar meu carro aí e não riscar. Então, mas isso não é o certo, né? O certo é você entrar no seu lugar, por isso que a gente fala que o poder é bem assim. Eu tenho esse poder de entrar, estacionar, e que esse direito de que ninguém venha arriscar o meu carro, porque eu estou fazendo o bem. Não está matando ninguém. Não tá... E mesmo que eles não gostam de um professor, isso não dá o direito deles irem lá e riscarem. Então, é isso que eu estou falando, das pessoas não entenderem as coisas e já achar que pode bagunçar, fazer o que eles querem. Entenderam? Esse é o problema. Então, da política que a gente tem numa escola, dentro de casa, na rua, que você tem que ser político em qualquer lugar. Você tem que respeitar, você tem que ter ética. Entenderam? Sim. Tá? Então, gente, eu vou dispensar vocês, que daqui a pouco vocês estão pertinho aí da aula de ciências, né? E eu eu ponho lá que é o trabalho, eu ponho explicadinho para vocês como vocês